Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos à solenidade de abertura da audiência pública consolidada sobre as propostas da Lei Orçamentária Anual de 2023 e da primeira revisão do Plano Plurianual referente ao período de 2023 a 2025. E em nome da Prefeitura de Manaus e da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação, SEMEF, saudamos a todos os presentes. A audiência pública sobre as propostas da Lei Orçamentária Anual de 2023 e da primeira revisão do Plano Plurianual atende ao disposto nas leis de responsabilidade fiscal, da transparência e estatuto das cidades. E tem o objetivo de apresentar os principais programas e ações de governos executados no primeiro semestre de 2022 e os projetados para o exercício financeiro de 2023. Compondo a mesa, o secretário de Finanças e Tecnologia da Informação, Clécio da Cunha Freire, o secretário-chefe da Casa Civil, senhor Rafael Bertazzo, o secretário da SEMAD, doutor Ebenezer Bezerra, e a subsecretária, a senhora Carlilei Capuccio. E, na sequência, os senhores e as senhoras ficarão com a apresentação da previsão das receitas e despesas, que contemplarão os projetos de leis que serão encaminhados para a Câmara Municipal de Manaus com a subsecretária Carlilei Capuccio. Senhoras e senhores, é com imensa alegria que damos início à abertura da audiência pública para a discussão do projeto de lei do Orçamento 2023. Lembrando que mais do que uma imposição contida na Carta Magna e na Lei de Responsabilidade Fiscal, essa é uma forma da Prefeitura de Manaus, através da Secretaria Municipal de Finanças, da ampla divulgação e transparência para a aplicação dos recursos que são adquiridos através dos impostos e taxas efetuados pelos nossos contribuintes. Essa é a forma da Prefeitura estar próximo do seu contribuinte. É nosso anseio, é nosso objetivo estar próximo, estreitar laços com nossos contribuintes. Queremos escutar a sociedade, queremos escutar a população. Afinal de contas, todos somos sabedores que as necessidades são ilimitadas, mas os recursos são escassos, os recursos são finitos. Então, é interesse da Prefeitura estar sempre próximo ao contribuinte, sempre próximo à sociedade, para discutir a melhor forma de aplicação dos recursos públicos. Queremos, com isso, estar sempre próximos, queremos, com isso, dar a melhor forma de vazão da aplicação dos recursos públicos. A todos que aqui estão presentes, a todos que nos assistem, desejamos um bom evento e uma boa audiência pública. Muito obrigado a todos. Senhoras e senhores, é com imensa satisfação que damos início aos trabalhos da audiência pública relativa à atualização do PPA 2023-2025 e da LOA 2023. Além de ser uma obrigação decorrente de imposição legal, da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Constituição, trata-se de uma excelente ferramenta onde o cidadão pode ter conhecimento das diretrizes e prioridades estabelecidas pela Prefeitura no seu orçamento, bem como dialogar com as referidas entidades e secretarias para que haja um maior anseio na alocação dos recursos orçamentários. Os recursos são parcos, são escassos, mas com o diálogo entre sociedade e poder público, haverá uma maior legitimidade democrática na feitura das leis orçamentárias. Olá, é uma satisfação muito grande estar aqui nesse momento, mais um momento histórico na Prefeitura de Manaus, em que, apesar da imposição legal, a Prefeitura, o prefeito Davi Almeida, convida a sociedade para participar da discussão, tanto do PPA quanto da LOA, e ouvir o cidadão, trazer as ideias, as sugestões, analisar os projetos que foram preparados pela Prefeitura, pelo corpo técnico,
tentando no sentido de, com a ideia de transformar a cidade de Manaus numa cidade melhor para se viver e de aplicar de forma eficiente, de forma eficaz, que realmente se traduzam em benefícios para a sociedade, os recursos públicos que são arrecadados através dos impostos, das taxas, demonstrando uma gestão de eficiência, com responsabilidade nos recursos públicos a serem aplicados na cidade de Manaus. Portanto, demonstrando também total transparência da Prefeitura de Manaus. É um momento de muita satisfação para nós, de muita alegria, um momento histórico que se transforma aí num momento de democracia, em que a sociedade pode participar do orçamento, da elaboração, como já disse, da aplicação dos recursos. Eu espero que todos nós possamos aí dialogar com relação a esses assuntos e trazer as soluções para a cidade de Manaus. Uma boa reunião a todos nós. Representando o nosso secretário de Finanças e Tecnologia da Informação, Clécio da Cunha Freire, eu, Carlila Capucho, vou começar a apresentação da CEMEF sobre a estrutura em valores em geral do Plano Plurianual 2003 a 2025 e a Lei Orçamentária de 2023. Nós iremos explanar sobre fundamentos legais, instrumentos de planejamento, processos de elaboração, planejamento estratégico, plano plurianual e o próprio projeto de lei. Os fundamentos legais do plano plurianual está em cumprimento às disposições contidas no artigo 165 da Constituição Federal, bem como no artigo 147 da Lei Orgânica do Município, em que o PPA deve trazer as diretrizes, objetivos e metas para as ações municipais de execução plurianual, bem como os investimentos, assim como os gastos com a execução de programas de duração continuada. Os instrumentos de planejamento são compostos pelo PPA, que são de 4 anos, a LDO, que nós entregamos no início desse exercício, que através da Lei 2.938, de 27 de julho de 2022. Agora nós iremos entregar ao Poder Legislativo, até 15 de outubro, o projeto de lei orçamentário 2023 e a primeira revisão do PPA. As premissas consideradas na elaboração foram a projeção, levar em consideração uma projeção de receita moderada e atendimento às regras fiscais. Nele está contido as metas para a receita, limites para a despesa, limite máximo para gastos com pessoal, metas para observância das metas definidas de resultado primário e de resultado nominal, bem como observância aos limites de endividamento público. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela orienta a elaboração dos orçamentos e estabelece as metas e as prioridades para cada exercício. Já o Plano Plurianual, ele traz os objetivos, as diretrizes e as metas para um quadriênio. E agora, no momento, estamos revisando os 3 últimos exercícios do PPA. A LOA, Lei Orçamentária Anual, prevê as receitas e fixa as despesas para cada exercício financeiro.
O projeto de revisão do Plano Plurianual contém a estrutura de 25 órgãos, sendo 18 administração direta e 7 administração indireta, 82 programas de governo e 287 ações, sendo dividido essas ações em atividades, projetos e reserva de contingência. O maior volume está concentrado nos serviços que são entregues à população, em que se concentra do total do orçamento definido para 2023 e para o plano plurianual, 6.403 e está concentrado em 2023 nos serviços entregues à população e 921 milhões em novos projetos. O eixo eficiência da gestão se destaca com 2.673 em razão de estar contido nele os valores da Previdência e da dívida pública municipal. Seguido pelo eixo educação básica e profissional com 2.230, atenção à saúde com 1.432, infraestrutura e mobilidade com 492 milhões, eixo ambiental com 393 milhões, poder legislativo com 238 milhões, desenvolvimento social 95 milhões e crescimento econômico 69 milhões. Agora nós iremos apresentar os números gerais do projeto de lei orçamentário 2023. No cenário econômico, levou-se em consideração os parâmetros estabelecidos no último boletim Focus, publicado em 9 de setembro de 2022, bem como a análise dos técnicos de planejamento até 15 de setembro de 2022. Para 2023, a LDO definia um PIB de 1,30 e uma inflação estimada de 3,8, bem como um câmbio de 5,2 e uma receita corrente líquida de 6 bilhões e 900. Já no projeto de lei orçamentária 2023, na sua revisão dos números para 2023, chegamos a uma estimativa pelos dados divulgados de PIB de 0,4 e uma inflação de 5,33, bem como um câmbio de 5,7. Dessa forma, previmos uma receita corrente líquida de 7.341. A receita, quando analisada por categoria econômica, observamos que a receita corrente está estimada em 7.553, superior à LOA de 2022 em 23,89%. Ela é composta da receita tributária de 1.945, receita de contribuições de 416,7 milhões, receita patrimonial de 246 milhões, receita de serviços 17 milhões, transferências correntes 4.821 e demais receitas correntes 105 milhões. Já as receitas de capital foram estimadas em 693.944, com crescimento de 49% comparado com a LOA de 2022, sendo as operações de crédito previstas em 579 milhões e as transferências de capital em 114 milhões. Já as receitas correntes intra-orçamentárias levam em consideração as receitas da Manausprev e da Manausmed, estão estimadas em 339 milhões, superior em 13,55% à LOA de 2022. Totalizando assim um orçamento estimado de 8.586. Já
quando isolamos as receitas do Tesouro Municipal, que são as receitas não vinculadas, chegamos então a uma previsão de 5.249, superior à LOA de 2022 em 23,59%. Destaco a previsão de crescimento do IPTU em 14%, do ITBI em 32%, o ISS em 26% e o Alvará em 14%. Também destaco aqui o crescimento das nossas transferências. FPM previsto em 1.068, com crescimento de 37%. ICMS previsto no valor de 2.342, com crescimento de 9,98%. IPVA previsto com valor de 252 milhões, um crescimento de 17%. Já a nossa receita corrente líquida, que é a receita resultante de impostos, nós estamos prevendo um valor de 7.342, um crescimento de 23,5% comparado com a LOA de 2022. Os impostos e taxas estimados em 1.945 e as nossas transferências correntes estimadas em 5.536. Como está distribuído esses recursos orçamentários no orçamento? Aplicação em saúde. A aplicação mínima constitucional é de 15%. Na LOA de 2022, estimamos 21%, no valor de 977 milhões. Já para o projeto de lei 2023, estamos estimando 21%, no valor de 1.164. Já o orçamento total da saúde, na LOA de 2022 era de 1.201, para 2023 estimado em 1.432 milhões, somando não só a receita e recursos do Tesouro, como também os demais recursos da área de saúde, como o SUS. Aplicação em educação. A aplicação mínima constitucional deve ser de 25%. Aplicamos 25,5%, que equivale, na LOA de 2022, a 573.740.000. Já para a LOA de 2023, projetamos 724 milhões de recursos de aplicação mínima para educação. Somando a aplicação somada a todos os outros recursos, além do Tesouro Municipal, chegamos à educação um valor em 2022 de 1.860, já a projeção para 2023, 2.264 milhões. Quando dividimos o orçamento por função de governo, vemos que a educação tem a sua maior representatividade, com 26% do orçamento, no valor de 2.264, seguido por urbanismo, com 1.671, que representa 19%. Já a saúde, com 1.516, representando 18%. As demais funções de governo seguem a legislação nacional, distribuídos em administração, previdência, legislativo, transporte, assistência social, saneamento, cultura, despesas essenciais à justiça, segurança pública, comércio e serviços, gestão ambiental,
trabalho, desporto e lazer e direitos à cidadania e outros. Do total de 8 bilhões 586, 5 bilhões 250 representa recursos do Tesouro, recursos não vinculados, e 3 bi 336 recursos vinculados. Quando comparamos com a LOA de 2022, observamos crescimento em todas as funções de governo. Educação, urbanismo, saúde, de um total da LOA que foi estimado em 7 bi 175. Já quando olhamos o orçamento por órgão, observamos que a CEMED continua em destaque, só que agora com 2 bi 257, representando 26% do orçamento, seguido pela Censa, com valor de 1 bi 432 milhões, que representa 17% do orçamento. A CEMEF vem com um valor de 1 bi 401 em razão da dívida pública estimada no orçamento de 2023, que representa mais da metade desse valor. Seguido pela CEMINF, com investimentos em 571 milhões, Previdência com 513 milhões, Limpeza Pública com 435 milhões, Mobilidade Urbana com 368 milhões, Secretaria de Administração com também a parte de contas públicas do município de Manaus, 275 milhões, Câmara Municipal, 238 milhões, Publicidade, 185 milhões, Procuradoria e Precatórios, 133 milhões, Assistência Social, 122 milhões, Eventos e Cultura, 63 milhões, Planejamento Urbano, 57 milhões, Casa Civil, com também a estrutura do Centro de Controle do município de Manaus, 53 milhões, Secretaria de Empreendedorismo, Emprego, Trabalho, com 32 milhões, Fundação Dr. Thomas, 30 milhões, Secretaria do Meio Ambiente, 25 milhões, Secretaria Feiras e Mercados, 24 milhões, Controladoria, seguido por Controladoria, Casa Militar, Agência Municipal de Fiscalização e Reguladora e Gabinete. Quando dividimos as despesas por grupo de gasto, observamos que se destacam a despesa de pessoal em 3 bi 732, sendo que da despesa de pessoal temos a maior representatividade, mais da metade desses recursos representados pela educação e saúde. Seguido pelas despesas correntes, que é onde está concentrado os serviços que são entregues à população, também com a maior representatividade concentrada na educação, com 829 milhões, saúde, com 440 milhões, limpeza pública, com 395 milhões. Já os investimentos, em terceiro lugar, representado no orçamento 2023, com 980 milhões. Depois, a dívida pública, com a sua amortização e juros de encargos da dívida,
amortização representando 311 milhões e juros em encargos da dívida 290 milhões. Seguido por uma obrigatoriedade de prever a reserva de contingência para aportes à previdência do município, riscos eminentes por variação de dados do cenário econômico, bem como de algum desastre natural, e devem ser previstos riscos, uma reserva de risco, bem como a reserva para as emendas parlamentares. Então, desse total, vemos que a parte de pessoal representa 43,47%. E assim, eu dou isso como encerrada a minha apresentação. Obrigada. Manaus é a capital do primeiro lugar em serviços públicos. Somos o primeiro lugar em saúde básica, primeiro lugar em gestão de finanças, primeiro lugar em geração de empregos e primeiro lugar em investimentos pela Manaus Previdência. Manaus, a capital do primeiro lugar em serviços públicos. Prefeitura de Manaus, o trabalho não para. Convidamos a sua senhoria, o senhor Lourival Praia, subsecretário municipal de Educação, Administração e Finanças, CEMED, para a apresentação das propostas da área de educação. Olá, amigos. Sou Lourival Litache Praia, subsecretário de Administração e Finanças da Secretaria Municipal de Educação. Estou aqui neste evento representando a nossa secretária, professora Dulce Almeida. Bem, primeiro vou apresentar aqui a nossa equipe que faz a gestão da CEMED, a nossa Secretaria Municipal de Educação. Nossa secretária é a professora Dulce Almeida. Nós temos na CEMED 3 grandes subsecretarias, que é, lógico, a subsecretaria finalística da CEMED, que é a gestão educacional, que é liderada pelo professor Valquindar Ferreira Mar Júnior, conhecido como professor Júnior Mar. Lourival Litache Praia, subsecretário de Administração e Finanças, que estou aqui apresentando a parte da Secretaria de Educação, e a subsecretaria de Infraestrutura e Logística, o nosso amigo Marcelo Campbell. Bem, a Prefeitura de Manaus possui a terceira maior rede de ensino do país. Só ficamos atrás, eu estou falando em relação às capitais, em relação a São Paulo e Rio de Janeiro. A missão da nossa secretaria: garantir, lógico, uma educação básica de qualidade, assegurando o acesso. Quando eu estou falando em acesso, eu estou falando da questão de manter e ampliar a quantidade de vagas, a quantidade de demanda necessária para o ensino fundamental. A inclusão, porque eu vou mostrar aqui que nós também trabalhamos o aluno com alguma necessidade especial e, lógico, os alunos de baixa renda. E a permanência e a formação dos estudantes, desenvolvendo competências e habilidades adequadas às transformações sociais, bem como a valorização dos profissionais de educação. Nós sabemos que a educação em si, ela passa por grandes mudanças, em razão
da sociedade atual, né? A gente precisa adaptar o ensino a essa realidade e isso, lógico, tem impacto na educação das nossas crianças. Não podemos esquecer também na nossa missão algo fundamental. Não se faz educação apenas com equipamentos e infraestrutura. É fundamental, e aí eu quero parabenizar os nossos professores, os nossos pedagogos e também os nossos administrativos pelo grande desempenho que a gente apresenta na gestão da nossa educação. A visão de futuro, ser referência nacional em educação básica pela excelência no desempenho de nossos alunos. O nosso objetivo é ficar entre as 3 cidades com melhor IDEB. A gente sabe que a gente está passando por uma grande dificuldade que foi os 2 anos de pandemia e com isso refletiu principalmente no processo de aprendizagem da criança. A gente não vê como trabalhar a educação para as crianças sem a forma presencial, porque o professor, os profissionais de educação têm que estar junto com nossos alunos. Lembrando que nós trabalhamos, eu vou mostrar aqui, né, o aluno desde o seu primeiro ano de educação. Então, não se pode fazer a educação fundamental, a educação infantil, de forma online. É fundamental a presença do professor e do aluno na sala de aula e os nossos valores dos nossos que são conduzidos por nossos servidores: ética, transparência, comprometimento, inovação, respeito e excelência. Bem, nós temos na nossa rede 242.356 alunos. A gente vê aí a capilaridade da Secretaria Municipal de Educação. Se a gente considerar que cada família tem 4 pessoas, a gente tem aí uma capilaridade de quase 1 milhão de pessoas. Ou seja, todos os dias a CEMED consegue atingir perto de 1 milhão de pessoas. Como é que é dividido esse quantitativo de alunos? Nós estamos vendo aqui nos slides que temos 6.907 alunos na creche, 3% do total. Na pré-escola, 42.985 alunos na pré-escola, ou 18%. Nos anos iniciais, 120.903 alunos, ou seja, 50% da nossa rede é na faixa etária do 1º ao 5º ano. É por isso que a pandemia impactou bastante o processo de aprendizagem das nossas crianças. Não tem como nós trabalharmos aulas online, aulas híbridas nessa faixa etária. É muito complicado. Nos anos finais, do 6º ao 9º ano, nós temos 60.650 alunos, ou 25% do total. Tem também a faixa dos alunos que estão estudando o ensino fundamental, mas fora da sua faixa etária que seria correta, que é a educação de jovens e adultos, que totalizam 9.583 alunos, ou 4%. E tem também a educação especial, que é o processo de inclusão na educação, que totaliza 1.328 alunos, ou 0,5% da nossa rede. Ou seja, nós temos hoje na nossa rede 242 mil alunos e nós projetamos um crescimento maior para o ano que vem, em razão de muito das crianças, principalmente da creche e da pré-escola, que abandonaram as aulas em razão porque eles ainda não fazem aquelas provas, eles não estão ainda inseridos naquele processo de fazer provas, que são a maioria dos nossos alunos, mas muitos deles abandonaram a aula e vão voltar em 2023. Bem, esses 243 mil alunos, eles são atendidos por uma rede de 501 unidades educacionais que fazem parte da nossa rede. Nós temos 24 creches ali, a gente está vendo no slide, né? Onde temos creche no Centro-Sul, 7 é o nosso maior número de creches. Temos 105 CMEIs, que são complexos de educação infantil, né? Temos 365 escolas municipais, do 1º ao 9º também, e temos os centros integrados, né?
que a gente trabalha apenas ainda com 5 centros de educação integrada. Por que que a gente trabalha com tão poucos? Porque quando você transfere uma escola ou um complexo para integral, você perde metade das vagas. Então, a gente trabalha isso de forma planejada, porque o aluno que atenderia dois turnos só vai atender um único turno, né, o integral, lógico, e a gente perde vaga. Temos também um centro de educação de jovens e adultos, um CEMEJA e uma escola que trabalha a educação também de adultos e da pessoa idosa, um CEMEAP que a gente vê aí, tá? Então, na nossa rede, nós temos 501 unidades educacionais divididos em creches, CEMEIs, escolas municipais CIMI, CEMEJAs, que é de jovens e adultos, e CEMEAP, que é de adultos e pessoas idosas. A nossa rede total, ela é composta, aí eu estou falando, pessoal, de carga horária, né, de cargo de professor, tá? Nós temos um total de 19.764 cargas, né, cargos de professor na sala de aula. Lógico que desses 19.000, muitos profissionais têm 2 cargos ou estão trabalhando em carga dobrada. Ele não é professor de dois cargos, mas ele está trabalhando um cargo adicional por necessidade, que totalizam 19.764 cargos, que são divididos 16.925 professores, 1.191 pedagogos e 1.648 administrativos que fazem funcionar as nossas escolas. Principais ações executadas em 2022, que estão sendo executadas. Temos aqui, né, a reestruturação do plano de cargos, carreiras e remuneração do magistério, PCCS. A gente já tem, como a gente está vendo aí no slide, né, nós somos a 3ª capital com maior salário na educação. Tem uma lei federal que trabalha o piso nacional da categoria, né? E a gente vê aqui nesse slide que nós já estamos 40,13% acima do piso, né? Somos a 3ª capital com maior salário. E tem mais, a partir deste ano, com apoio de algumas secretarias, posso citar a Secretaria Municipal de Finanças, a Secretaria Municipal de Administração, a Procuradoria-Geral do Município, a Casa Civil, vão estar presentes numa comissão em que nós vamos chamar também, lógico, o sindicato e os demais representantes dos servidores para discutirem a revisão do PCCS. Já saiu a portaria e vamos fazer a designação com o apoio total da nossa secretária Dulce Almeida. Nós fizemos a partir deste ano, e este ano a gente aperfeiçoou, aí eu faço uma menção a equipe do nosso diretor de planejamento, Leis Batista, né, que trabalha a questão do PROESC, que é o orçamento na escola. O governo federal tem o programa Dinheiro Direto na Escola, o PDDE, e o município, de forma inovadora, tem o orçamento na escola. E nós reestruturamos. O ano passado gastamos menos de 6 milhões de reais no PROESC, e esse ano já chegamos a 10 milhões, onde nós temos aí 500 escolas atendidas, 266.562 alunos beneficiados, e onde nós temos um per capita por escola de R$ 38. Para que serve o PROESC? Imagine você ser o gestor de uma escola, tiver uma verba, tiver uma dotação, tiver um recurso para você trabalhar aquelas despesas emergenciais da escola. Porque, claro, que a Secretaria Municipal de Educação tem diversos contratos de manutenção predial, de serviços, mas até você acionar o Centro de Planejamento e Controle desses contratos, você teria problema. E o recurso do PROESC, ele é para você resolver aquele problema emergencial. E aí eu parabenizo aí o nosso prefeito Davi Almeida, a nossa secretária Dulce Almeida, por esse programa que é fantástico e com ampla aprovação da rede municipal de ensino. Nós estamos trabalhando para publicar até a primeira quinzena de dezembro, o maior concurso público da educação.
nós vamos fazer um concurso público para técnico municipal, assistente de administração, 500 vagas, carga horária de 40 horas, pedagogo, 100 vagas, carga horária de 40 horas, 1.070 vagas para professores, carga horária 20 horas, e também para analistas municipal, desde profissionais do direito, contadores, economistas, engenheiros e demais profissionais. Nós vamos fazer o que nós estamos chamando o maior concurso da história da educação no município de Manaus. Em razão da pandemia que nós tivemos, 2020 e 2021, impactou o processo normal de aprendizagem, né? E a gente precisa corrigir essa distorção existente hoje no ensino municipal. Estamos há alguns dias de lançar a Política Municipal de Alfabetização, PMA. Já existe o comitê foi criado, nós já designamos os membros desse comitê e vamos elaborar o projeto de lei para encaminhar à Câmara e, lógico, também fazer o decreto regulamentador. Por que isso? Turma, pessoal, em razão desses 2 anos de pandemia, as crianças que eram para já saber a ler, não aprenderam. E aquelas que estavam no processo já de aprendizagem da leitura, desaprenderam. Aula online híbrida é muito complicada nessa faixa etária. E nós precisamos corrigir essa distorção. Como o aluno vai trabalhar gramática se ele não é alfabetizado? Temos de corrigir. Como é que ele vai aprender matemática se ele não consegue ler o livro dele para entender? O professor explica, ele vai no livro e não entende. Como é que ele vai entender história sem saber ler? Então, tudo isso leva a um grande problema na nossa rede municipal, uma distorção dos índices. Isso aí é uma realidade mundial, não só do Brasil, todos os países tiveram esse problema e a gente tem que ter uma política municipal para combater. E a gente está lançando a política municipal de alfabetização dos nossos alunos. Além disso, a realidade mundial exige adaptações no processo de aprendizagem. Nós precisamos trazer competências para os alunos que hoje já são disponibilizados em escolas particulares. Nós estamos implantando, desde o ano passado, o projeto TechDix. Eu peço desculpa aí pela pronúncia, né? Mas esse grande projeto da Prefeitura de Manaus vai trazer a robótica, aulas de programação, empreendedorismo e também inglês para as nossas crianças. Essas competências já são fornecidas pelas escolas privadas e nós temos que implantar nas nossas escolas. Já temos 60 escolas e 17 CIMs, né? Mas no ano que vem, a partir desse ano, aliás, já temos contratações em andamento, a gente vai disponibilizar 120 escolas com centro de tecnologia educacional, onde nossas crianças, iguais nas escolas privadas, vão ter acesso à programação, à robótica, e já temos também programa de empreendedorismo e de inglês de reforço. Ou seja, nossas crianças vão ter as competências necessárias para competir nesse mundo globalizado. O total de alunos a ser impactado, atualmente, 10 mil, mas nós vamos levar a toda a nossa rede. A gente vai trabalhar com projetos e depois vai fazer parte da política do município. Formação continuada. Não se faz educação sem professor. E o professor precisa estar continuamente capacitado. Então, nós temos a formação continuada e pós-graduação. Especialização, alguns projetos nossos. Especialização mestre qualificado, socialização de práticas formativas, programa Ampliando Horizontes, projeto Rede de Formação Continuada e programa de tutoria educacional. Ou seja, nós temos um amplo projeto de formação continuada, de pós-graduação, em especial de professores e pedagogos, mas também da área administrativa. Reforço escolar em matemática e aplicação da avaliação de desempenho do estudante. Fizemos a primeira avaliação da AD, né?
E vamos fazer agora, está ali no slide, a próxima avaliação da AD, que é a análise de desempenho do estudante, é a AD, avaliação de desempenho do estudante. Vamos fazer 5 e 6 de outubro. Quais são as competências os componentes que são analisados? Lógico, língua portuguesa e matemática. E essa avaliação ela é fundamental para a gente ver como nós estaremos no IDEB, da prova que vai ser feita ano que vem, mas também para corrigir a nossa política educacional. E nós vamos fazer a próxima avaliação em outubro, agora 5 e 6 de outubro, e vai abranger mais de 130 mil estudantes, mais da metade da nossa rede, ou seja, vai envolver alunos do 2º ao 9º ano do ensino regular de Manaus. Programa Prato da Criança, diversificação das refeições escolares, né? A gente aqui tem um programa em algumas escolas, principalmente nas escolas integrais e algumas escolas que têm índices sociais muito baixos, nós temos o Prato da Criança. Aqui não é um projeto que está em toda a rede, nós temos a merenda regular, o projeto de merenda escolar regular, mas nessas escolas que têm índices sociais muito baixos, a gente tem o Prato da Criança e, lógico, nas nossas escolas integrais. Temos também 16 obras de construção, são escolas novas, creches, ampliações de escolas, mas também fizemos o maior plano de reforma da infraestrutura das nossas escolas. Estamos entregando mais de 214 reformas e reparo dos nossos prédios, ou seja, nós temos 500 escolas. A gente está reformando quase metade das nossas escolas e recebemos uma determinação do prefeito Davi Almeida de reformar toda a rede até o final da sua gestão. No final de 2022 já estaremos com quase 50% das nossas escolas reformadas. O que nós estamos planejando para 2023? Precisamos, aqui pelo slide a gente vê, é fundamental a gente melhorar o índice do SAEB. O programa Alfabetiza Manaus busca sistematizar a organização da alfabetização nos anos iniciais. Isso é fundamental para nós melhorarmos o nosso IDEB. Tá? Então, não adianta fazermos investimento em infraestrutura, a gente fazer grandes outros investimentos, melhorar o PCCS e não ter esse retorno. O prefeito Davi Almeida cobra muito nos seus discursos a qualidade do ensino, a busca pela eficiência que faz parte da visão da nossa secretaria. Então, a nossa visão, a gente objetiva crescer no próximo IDEB que vamos ter. O IDEB que saiu recentemente foi fortemente impactado pela pandemia. E nós temos programas e projetos que vão corrigir esse índice. Nós vamos buscar estar entre as 3 cidades com o melhor IDEB de Manaus. Valorização do professor, reforçar os projetos de capacitação de docentes e técnicos em pós-graduação. Nós estamos lançando aí um grande programa que nós vamos buscar trabalhar não só a pós-graduação e o complemento dos professores, o complemento em metodologias didáticas do professor, mas também projetos de mestrado e de doutorado para os nossos professores capacitarem os nossos professores da sala de aula, ou seja, vamos ter professores, mestres e doutores, já temos, mas ainda um número não é suficiente para termos mestres e doutores capacitando os nossos professores. Lembre que nós temos ali mais de 19 mil cargos de professor, ou quando a gente for analisar por CPF, mais ou menos 16.700 professores. Temos uma rede muito grande. Se a gente considerar 10% da nossa rede, a gente está falando em 1.600 professores. Participação dos servidores nas formações. Implementar o projeto de formação continuada dos profissionais da educação. Já falei aqui. Educação especial, nós estamos aí revolucionando, né? A secretária já anunciou, nós vamos aí criar o cargo de professor mediador, né?
Nós vamos colocar mais ou menos 200 ou 250 vagas. Vamos trabalhar também 1.200 estagiários nas nossas escolas para trabalhar a educação especial. A gente trabalha a educação de forma inclusiva, né? A gente fala aluno incluso, a gente não tem apenas um centro de educação especiais. A maioria das nossas escolas recebem os alunos com alguma necessidade especial. Então, vão ter estagiários e vão ter também esse professor mediador para coordenar esses estagiários. Bem, mas nós queremos fazer e quanto temos para o ano que vem, né? A gente vai mostrar aqui, primeiro, a unidade gestora da Secretaria Municipal de Educação. Nós temos 3 unidades gestoras de orçamento, a gente vai mostrar aqui os valores, a previsão para cada unidade gestora. A primeira é a Secretaria Municipal de Educação. Nós temos uma previsão aí de recursos do Tesouro, incluso os recursos da merenda escolar, da parte do Tesouro, totalizam 713 milhões. Temos a transferência do salário educação, uma previsão de 38 milhões. Temos as transferências do fundo do FNDE para o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PENAI, 25.823. Cabe aqui uma ressalva que esses recursos do governo federal já não aumentam há quase 5 anos e precisam ser corrigidos. A gente está vendo aí enormes matérias, grandes matérias com repercussões nacionais e que o governo federal não corrige esses valores. Se a gente trabalha com o mesmo valor e a gente tem processos inflacionários, principalmente nos 2 últimos anos, muito elevado, lógico, 25 milhões já compra bem menos do que comprava 4 anos atrás. A gente precisa aí do apoio do governo federal para corrigir esses valores. Se o governo federal não corrige esses valores, quem é que passa essa diferença é a prefeitura, através dos recursos do Tesouro, tá? Então, isso aí, estou falando uma realidade que está acontecendo no Brasil. Bem, temos também transferência, das demais transferências do FNDE, né, ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar. Eu ressalvo que esse valor é muito baixo em razão da demanda de uma cidade como Manaus, que tem uma área rural muito grande, uma área ribeirinha muito grande, e a gente só recebe 1.263.000 e nós gastamos mais de 100 milhões de reais com transporte escolar e recebemos só 1.263.000 reais do governo federal, ou seja, muito pouco para o município de Manaus. Outras transferências de recursos do FNDE, 435 mil. Temos na unidade gestora, Secretaria Municipal de Educação, uma previsão para 2023 de 779 milhões de reais. Temos uma outra unidade gestora, a nossa principal unidade, são os recursos do Fundeb. Nós dividimos contabilmente os recursos do Fundeb em 2 fontes. A contribuição direta da Prefeitura de Manaus e dos demais municípios para 1.060 bilhões de reais e a transferência do complemento do governo federal, que totaliza 388 milhões, ou seja, temos próximo de 1.450 bilhões de recursos do Fundeb, ou seja, quase o dobro da outra nossa unidade gestora. Temos também uma unidade gestora que faz a gestão do PROEMEN, que é o Projeto de Expansão e Melhoria Educacional da Rede Pública de Manaus, que trabalha com recursos de operações de crédito do Banco Interamericano de Desenvolvimento e com recursos do Tesouro. Para o recurso do Tesouro está previsto 10 milhões de reais e para recursos de operações de crédito 18.422.000, ou seja, a unidade gestora totaliza 28.422.000. Mas qual é o total do nosso orçamento previsto para 2023? Nós temos aí, somando as 3 unidades gestoras, uma previsão de 2.257 milhões de reais previsto para o orçamento da Secretaria Municipal de Educação. Lembrando que nós temos a 3ª maior rede do país, temos mais de 500 escolas. Ano que vem, nós temos uma previsão de ultrapassar 260 mil alunos a serem alcançados pela nossa rede municipal. Então, pessoal, é isso. Estamos aí, a nossa
Secretaria Municipal de Educação está aí disponível para qualquer informação. Vocês podem nos procurar, mandar e-mail, tá? E a gente agradece aí a Secretaria Municipal de Finanças pelo evento, ao nosso secretário Clécia, nossa subsecretária Carlírio, nossa diretora Débora, tá? Pelo evento. Estamos à disposição. Obrigado a todos. A Prefeitura de Manaus trabalha sem parar para garantir o acesso integral à saúde de quem mais precisa. Em pouco tempo, 30 UBSs foram reformadas, revitalizadas e entregues, fornecendo à população um atendimento completo, com consultas médicas e odontológicas, vacinação e exames laboratoriais. Isso é acolhimento. É a Prefeitura fazendo uma revolução na saúde para deixar o cuidado cada vez mais perto. Prefeitura de Manaus. Convidamos a sua senhoria, o senhor Najib Salem José Neto, subsecretário municipal de Saúde, de Gestão e Planejamento Censa, para a apresentação das propostas da área de saúde. Olá, meu nome é Najib Salem José Neto, sou o subsecretário de Gestão Administrativa e Planejamento da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus. Estamos hoje aqui para falar sobre o PPA 2023-2025 e LOA 2023 da Censa. Lá dentro da Secretaria Municipal de Saúde, a gente é responsável pelo Fundo Municipal de Saúde, né? Temos como secretária a doutora Chádia Frasch e como outro subsecretário o doutor Djalma Pinheiro Pessoa Coelho. E eu como na outra subsecretaria. Então a Censa ela tem uma secretária e 2 subsecretários, né? A gente chama lá dentro da Censa que um é subsecretário da área meio e o outro é subsecretário da área fim. Eu vou falar um pouco para vocês sobre a identificação e a rede física de saúde do município de Manaus, como é que está composta, né? A gente tem uma população estimada de 2021 de 2.255.000 habitantes na cidade de Manaus, com uma extensão territorial de 11.401 km². Isso é uma das maiores extensões territoriais de município de capitais no Brasil, né? Então, a gente tem essa peculiaridade aqui em Manaus por sermos uma cidade horizontal, né? E em sendo uma cidade horizontal, os serviços públicos são muito mais complexos de você se realizar, né? A cobertura hoje da nossa atenção primária de saúde é de 72,79%, né, medido agora em julho desse ano, né? Nós, quando começamos na gestão do prefeito Davi, tinha uma cobertura de 56%, então já houve aí um grande avanço em termos de cobertura, né, nesse 1 ano e meio aí de gestão do prefeito. Aqui a gente divide a cidade de Manaus em 5 distritos, né? A gente tem a região norte, o distrito leste, o distrito sul e o distrito oeste, né? Que está representado aqui nesse mapa da área urbana da cidade, né? Com todas os nossos equipamentos de saúde aí representados no mapa. E temos o distrito rural, que é o DISA rural, que nós chamamos, que atende aí 100 quilômetros acima no Rio Negro e 100 quilômetros acima no Rio Amazonas, né, onde nós temos várias unidades ribeirinhas. Eu vou já detalhar para vocês um pouco os equipamentos que a gente tem. Temos dois barcos que fazem essas visitas nas zonas ribeirinhas nos rios, né? Bom, aqui na PS nós temos na área urbana 195 UBS, na área rural 10 unidades tradicionais, 7 unidades ribeirinhas e terrestres e as 2 unidades de saúde fluvial, que são 2 barcos, né, com consultório médico, odontológico, com dispensação de medicamento, que fazem essas visitas, né, 100 quilômetros acima e 100 quilômetros abaixo de Manaus, né? Temos também na Censa média e alta complexidade, né, representada por 5 policlínicas, 4 CAPS, 4 CEL, 1 SER, uma maternidade municipal nós temos em Manaus, 4 laboratórios distritais, inclusive os nossos laboratórios distritais têm uma certificação que são os únicos laboratórios públicos que têm essa certificação, que é uma certificação de qualidade,
que é dada geralmente para laboratórios privados. Nós somos um dos únicos no Brasil que tem essa certificação de qualidade. Temos um laboratório de vigilância e um laboratório de especialidades, né? O CAPS, para quem não sabe, é psicossocial, né? São centros de atenções psicossociais. O CEL são centros de especialidades em odontologia, e o CER é de reabilitação, tá? Só para que às vezes a gente coloca as siglas, né, e as pessoas não têm conhecimento, então é só para deixar mais claro na apresentação. Nós temos ainda o SAMU sobre nossa responsabilidade, né? O SAMU é composto por 7 USAs, que são aquelas ambulâncias que funcionam como UTI. Temos 2 USAs fluviais também, né, que fazem esse atendimento nas calhas. E temos 34 USBs, que são as ambulâncias mais básicas, né, que fazem aquele pronto atendimento. E temos 5 motolâncias, né? As motolâncias, elas costumam fazer aquele primeiro atendimento da população, ali do cidadão, até a chegada da ambulância. Ajuda a gente no tempo, né? Que hoje nas grandes cidades é um dos maiores problemas, são esses, né? A mobilidade urbana. Então as motolâncias nos ajudam nessas tarefas, né? Preparando ali o paciente para a chegada das ambulâncias. A missão da Censa é gerir o Sistema Municipal de Saúde, observando os princípios e diretrizes do SUS, desenvolvendo com qualidade e efetividade ações de vigilância e atenção à saúde da população no município de Manaus. A nossa visão é tornar-se instituição de excelência na vigilância e atenção à saúde, contribuindo com a melhoria da qualidade de vida da população até o ano de 2023, né? Graças a Deus aí a gente atingiu essa visão com antecedência, né? A gente já tem sido considerado aí pelos índices do Previne Brasil, desde o último quadrimestre do ano passado, como a melhor atenção de saúde básica no Brasil, entre todas as capitais, né? Então foi uma visão que a gente atendeu até antes do tempo. E a gente até vai precisar estudar para pensar numa nova visão, para atualizar uma nova visão para a Censa. Né? Dentre os valores que nós consideramos mais importantes estão a ética, o compromisso, inovação, transparência e humanização. Eu vou passar aqui um pouco para vocês algumas principais ações executadas no ano de 2022. Né? Não estão todas, porque senão esse tempo seria bem mais longo do que vai ser. E aí eu vou passar mesmo as principais que chamaram mais atenção, que tiveram mais impacto na população, né? A gente teve, durante essa última onda da pandemia, a gente criou alguns centros de testagem em Manaus, né, ampliando aí a oferta de testes Covid. Né, nesse começo de ano, com esses centros de testagem, a gente fazia um trabalho muito completo, não só fazia testagem, mas aqueles que eram considerados positivos já passavam por uma consulta médica, né? Nós tínhamos médicos lá nos centros de testagem, e depois da consulta médica já passava na farmácia que nós montamos nesses locais e já saía com remédio. Então foi assim, centros de testagem bem completos, né? Inclusive nunca vistos no Brasil dessa maneira como nós fizemos. Na última visita que tivemos agora semana passada do Ministério da Saúde, quando eles estiveram aqui, e depois conversando com eles, eles nos falaram que realmente foi uma coisa bem de ponta mesmo, e que nunca viram isso em lugar nenhum no Brasil. A ampliação da vacinação contra a Covid, né, para crianças a partir de 3 anos de idade. Então esse ano a gente houve essa ampliação pelo Ministério da Saúde da idade, né, para se começar a vacinar. A gente está em vias aí também agora de baixar ainda mais essa idade, né? Aguardando só nota técnica para fazer isso. Tivemos a ampliação dos ambulatórios de profilaxia pré-exposição HIV, PrEP, né? Que isso é um trabalho que a Censa sempre fez com muito carinho, muito cuidado, né? Dá uma atenção muito especial à questão do HIV. A inauguração do Serviço de Diagnóstico de Mama, SDM. Isso é um serviço importantíssimo que nós implantamos esse ano. Ele vem muito em direção a algumas metas que o Previne Brasil exige, né, e algumas necessidades da população. Fizemos o primeiro Fórum Municipal de Vacinação.
em virtude da Covid, da pandemia, foi detectado no Brasil, né, uma queda muito grande nos índices de vacinação em todas as regiões, né? Isso é um assunto muito sério, né? Algumas doenças que estavam extintas começaram a aparecer, né? E isso é uma questão, a gente, como se a gente estivesse retroagindo na saúde pública, não só municipal, não só do Brasil, mas no mundo inteiro, né? A gente tem aí, há pouco tempo atrás, eu acredito que Nova York, a Prefeitura de Nova York fez um alerta sobre uma doença que surgiu lá, que há séculos já não existia, né? Então, esse primeiro Fórum Municipal de Vacinação a gente fez com vários órgãos ligados à saúde, fizemos com a Associação Brasileira, né, de vacina, fizemos com vários órgãos de controle, para chamar a atenção mesmo da população, foi de grande sucesso, né, para chamar a atenção da população e tentar fazer com que esse assunto esteja sempre em voga, para que as pessoas saibam da importância da vacinação. E aí a gente não fala aí só de vacinação Covid, mas fala de todas as vacinas que o SUS oferece. Ampliação dos ambulatórios de tratamento ao fumante. Esse é um trabalho também muito bacana, né, que a gente realiza dentro das UBSs. Nós temos como se fossem grupos, né, com fumante para ajudar eles a pararem de fumar. Nós temos inclusive um servidor que nós conhecemos em uma das nossas ações na área rural, agora há pouco tempo, que ele faz maquetes de pulmão, faz maquetes de como é que é um pulmão saudável, de como é que é um pulmão com problema, bem interessante. Então, há realmente um envolvimento até do servidor, né, na importância disso. Então, isso acaba transparecendo para a população e chamando a atenção da população para se curar realmente que isso na verdade é um vício, né, que traz tantas doenças, né, e a gente podendo evitar. A implementação do projeto Autoexame de Pele nas escolas públicas. A Censa ela tem, junto com a CEMED e com a SEDUC, um programa de saúde na escola, né, onde a gente tem parceria para tratar sobre saúde já desde as crianças, começar que elas tenham ideia da importância da saúde, de se cuidar e de tudo que envolve isso. Ações de promoção de saúde. A gente costuma fazer ações itinerantes de saúde, aí envolve desde a parte física, desde a parte de orientação, né? A gente participa de eventos com equipes da Censa para fazer divulgação da importância de se cuidar, porque o que a gente detecta na saúde básica é que se as pessoas comparecerem, se as pessoas se cuidarem, elas conseguem evitar que muitos problemas aconteçam no futuro. Aqui mais exemplos de ações de promoção da saúde, né? Ali é no Parque do Mindu, ali é numa escola que a gente esteve presente. Ações de combate ao Aedes aegypti, né? A gente tem conseguido diminuir aí os índices de incidência de dengue e de chikungunya e de outras doenças provenientes desse mosquito, né? É uma ação muito forte que a gente faz todo ano. Nós também fizemos esse ano a ampliação da frota do programa SOS Vida. É um programa muito especial que nós temos na Censa. Ele fica junto do SAMU, mas esse programa ele é um programa que a gente busca os pacientes em casa, leva eles para fazer o tratamento e devolve eles em casa, né? São tratamentos agendados, né, que a gente ajuda a população mais carente. Esse programa ele era um programa que ele estava limitado, né, porque já tinha alcançado o limite de capacidade de atendimento, né, e a gente conseguiu esse ano licitar 3 blocos desse programa, que fez com que a gente pudesse aumentar
a quantidade de pessoas que de atendimento, né? Então, a gente tinha uma fila bastante grande de pessoas que precisavam de agendamento, e com a ampliação desse serviço a gente está conseguindo atender essas pessoas de maneira satisfatória, sem precisar ficarem aguardando em fila de espera. A realização do concurso público da Censa, esse concurso era um concurso muito aguardado dentro da Censa, porque hoje a Censa tem mais de 4.000 vagas em vacância dentro da estrutura da Censa. E vacância, a gente fala de pessoas que foram já exoneradas ou por demissão, pediram demissão, ou por aposentadoria, ou por falecimento. Então, vocês imaginam, a gente tem uma demanda crescente de saúde na população, né, de expansão da rede que a gente precisa ser feito, e a gente tem 4.000 vagas aí sem estarem preenchidas, né, em virtude de vacância. Então, a gente recebe uma pressão muito grande em todos os níveis, em todos os setores da Censa hoje, né? As pessoas trabalham por 2, 3 pessoas nas suas funções, esgotadas já. Então, a realização desse concurso estava sendo muito aguardado, né? E a gente já começou a fazer o chamamento, já chamamos 90 médicos, já estamos solicitando autorização para chamar mais 300 ACS, né? E programando aí, fazendo um levantamento para chamar mais outras funções, né, daqueles cargos com mais urgência, sempre respeitando o orçamento que a gente tem disponível para poder fazer essas contratações. A gente já inaugurou esse ano 2 unidades, 2 UBSs que foram reformadas, né? A UBS Juricaba foi feita uma reforma geral, né? Fizemos troca de telhado, fizemos pintura, fizemos troca de equipamentos, né, ar-condicionado, né, são 2 estruturas grandes que a gente tem. O Mauazinho já estava com... foi uma unidade que ano passado a gente teve que interditar, né, ela já estava rachando na parte de trás. Essa questão da infraestrutura na Censa é uma questão muito séria, porque a gente tem aí mais de 214 UBSs que estão precisando realmente de uma reforma, né? A gente tem um programa PPP que, com ele, a gente tem 68 unidades que, pela renovação do contrato, já estão sendo revitalizadas. Já foram revitalizadas 30, tem mais 38 a serem revitalizadas até o final do ano que vem. Temos várias obras que estão para licitar, de reformas também. A gente conseguiu recursos aí através de emendas parlamentares, através do Ministério da Saúde, né, e com o apoio do Tesouro também para fazer essas reformas, essas licitações. Aqui o exemplo de algumas unidades PPPs que foram revitalizadas, dentre as 30. Né? Vocês veem que a revitalização é bem completa, ela envolve todo o telhado, né, ele é trocado, a unidade ela é toda pintada, a gente troca todos os equipamentos para equipamentos novos, né? É uma revitalização bem profunda, é feita a parte de jardinagem também, foi trocado computadores, né? Então é uma revitalização bem profunda, como vocês podem perceber pelas imagens, né? E a gente tem feito a entrega dessas unidades junto ao prefeito Davi, e a população tem gostado muito, tem elogiado bastante, não só a população, né, como os próprios servidores têm nos agradecido ao prefeito, agradecido à secretária pelo esforço aí em estar fazendo essas revitalizações. Aí exemplo de mais algumas revitalizações. Eu pedi até para colocarem bastante imagens para vocês verem a diferença, né, como é visível, né, e como a população ela fica agradecida. Bom, aqui é uma das unidades fluviais que eu falei anteriormente. Nós temos 2 dessas, né, uma é ali na Cerda, a outra é Antônio Levino. Essas unidades agora elas foram totalmente, a Ney Lacerda foi totalmente reformada, fizemos uma mudança no tanque de combustível para deixar
mais modernos possíveis, né, devido às exigências da capitania e dos órgãos de controle, né. Foi feita uma reforma no casco, foram trocados equipamentos, a unidade foi toda pintada, né. Nós fizemos esse ano a contratação, através de licitação, de uma empresa para contratar mão de obra que trabalha nessas embarcações. Era um grande problema que a gente tinha também, porque a gente não tinha mão de obra suficiente para estarem trabalhando nas duas embarcações. E aí eu digo a parte de tripulação, tá? Não médicos, não dentistas, não a parte médica, mas a parte de tripulação da embarcação. Então, a gente acabava que um servidor acabava tendo, pela quantidade de servidores que nós tínhamos, tinha que participar de 2 viagens no mês, né? E aí, com a contratação dessa tripulação para cada embarcação, a gente está conseguindo fazer um serviço de melhor qualidade, até para os próprios servidores que estão nessas embarcações, né? E aí, os servidores estando felizes, né, com a nova estrutura, né, em ser bem servidos, acabam, consequentemente, servindo melhor a população. Também fizemos aí uma adesão a uma ata que está levando internet para as zonas ribeirinhas, para unidades rurais, né? Era um problema também muito sério que nós tínhamos. A gente tinha as unidades de zona ribeirinha e zona rural que não tinham uma internet que pudesse fazer a conectividade junto aos sistemas aqui do Ministério da Saúde, que a gente gerencia, né? E agora, graças a isso, a gente está implantando em todas as unidades e tem havido realmente uma felicidade muito grande dos servidores, né? E até dos nossos números em relação a essa possibilidade de conectividade. Vou falar agora um pouco para vocês das principais ações projetadas que a gente tem em andamento, né? Aqui só alguns exemplos, né? Nós temos aí a construção da unidade Lindalva Damascena, essa é uma unidade porte 3, lá no Tarumã. Construção da nova unidade do Morro da Liberdade, né, onde hoje a unidade do Morro da Liberdade vai ser totalmente demolido. Nós vamos criar uma unidade porte 4 lá, que parecem mini hospitais, como diz o prefeito. Né. Temos aí a construção da nova UBS Luiz Montenegro, na Zona Oeste. Reforma da UBS Pau Rosa, que está quase concluindo já. Temos aí previstas reforma das UBS Balbina Mestrinho, Raimundo Franco de Sá, Geraldo Magela e Lourenço Borg. Reforma e ampliação da UBS Megum Mucado, Armando Mendes Petrópolis. Reforma da Policlínica Ana Barreto. Entrega de novo ponto de distribuição do programa Leite do Meu Filho na Galeria dos Remédios. Isso também está quase concluindo. Né? Aqui temos imagens lá da UBS Lindalva Damasceno, ali no Tarumã, né, que vai ficar num ponto bem estratégico. Aí a UBS Pau Rosa, que está já em fase de conclusão, de acabamento. E o novo ponto que vai ser aqui na Galeria dos Remédios, novo ponto de distribuição do programa Leite do Meu Filho, que é um programa bem importante aí para a população de baixa renda. E aí a gente tem previsto aí a construção de 7 CAPs, né, 7 centros de atenção psicossocial. Aí é uma maquete eletrônica de como é que vai ser o padrão desses CAPs. Esse aí é o CAPs do Lago Sul, né, que já está em fase de projetos para a gente licitar. Temos a construção de novas unidades, como eu falei anteriormente, porte 4. Isso aqui é um modelo para vocês verem, uma maquete eletrônica do padrão, né, que vai ficar todas as novas UBSs agora. Né, a gente tem um planejamento de acabar com as casinhas de 32 metros quadrados, porque elas não conseguem mais atender a população com todos os serviços necessários para a população. Então a gente vai estar inserindo essas UBS porte 4 nos locais, para poder retirar as casinhas de funcionamento, né, e dar um atendimento de qualidade para a população. Aqui é uma maquete eletrônica do novo Laboratório Distrital Sul, que nós recebemos uma emenda para ser feita essa construção desse laboratório, né, que é a maquete eletrônica dele, também já está em fase de projetos. Né. Então, gente, eu gostaria de agradecer, né, esse tempo, colocar a Censa, através aí dos nossos contatos, à disposição para tirar qualquer dúvida, e dizer para a população de Manaus que, com orientação do prefeito Davi, da secretária Chádia, do subsecretário Djalma, né, a gente está à disposição
e fazendo um trabalho sério para dar uma saúde de qualidade para a população de Manaus. Obrigado. Senhoras e senhores, em nome da Prefeitura de Manaus e da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação, SEMEF, agradecemos as honrosas presenças, parabenizando todos os participantes envolvidos na organização do evento. Desejamos a todos um excelente fim de tarde. A Prefeitura de Manaus trabalha sem parar para garantir o acesso integral à saúde de quem mais precisa. Em pouco tempo, 30 UBSs foram reformadas, revitalizadas e entregues, fornecendo à população um atendimento completo, com consultas médicas e odontológicas, vacinação e exames laboratoriais. Isso é acolhimento. É a Prefeitura fazendo uma revolução na saúde para deixar o cuidado cada vez mais perto. Prefeitura de Manaus.